Pessoal, seguinte, independência do Brasil, módulo 10 e 11, para quem acha que eu estou, né? Ah, o professor não está usando a apostila e tal. Não, tá? Conteúdo da prova, conteúdo da apostila. Hã? Ó, não quero esmalte em sala de aula, não quero celular na hora da aula, nem que o professor tentou te explicar, tá fazendo, não é para pegar celular, não quero ninguém com celular na sala. Jogo de tabuleiro. Viu o xadrezinho encantado? Ouviu, né, Rian? Mano, o cara sai 7 horas da manhã e fica aqui jogando xadrez. Pô, você tá me zoando, né, velho? Ainda que eu respeite muito o xadrez, porque o xadrez é um jogo que desenvolve o cérebro, né, velho? Tem o meu respeito. Sai da sala, por favor. É brincadeira. Galera, é seguinte, vamos lá. Ó, primeira coisa que vai ter que entender aqui, eu vou deixar a câmera virada pra cá, vai ficar um lixo esse vídeo, mas o importante é ter o vídeo, né? 1806, o basquetebol, bloqueio continental. Napoleão tá tocando terror na Europa, correto? Napoleão invadiu a Europa inteira, ninguém pode fazer comércio com a Inglaterra. As ideias iluministas são empurradas pelas guerras napoleônicas. Napoleão está levando formas de governo burguês, formas de governo representativo para a Europa toda. Isso, obviamente, vai afetar o mundo todo e vai afetar principalmente Portugal e Espanha, porque Portugal e Espanha foram invadidos por Napoleão. Quando Napoleão, as tropas napoleônicas invadem Portugal, o rei Dom João, na verdade não era rei ainda, era príncipe, ele fica em choque e, não tendo forças militares para lutar contra Napoleão, o maior exército do mundo, ele foge. Ele pede ajuda para a Inglaterra, reúne 15 mil pessoas em vários navios e, com a escolta marítima da marinha inglesa, eles fogem de Portugal para a sua mais rica colônia, o Brasil. Tudo bem? Então, a família real vai meter o pé, vai fugir para o Brasil em final de 1807 e início de 1808, tá claro? Com medo de Napoleão. Quando eles chegam no Brasil, 1808, eles vão ficar 3 dias em Salvador, que era a primeira capital da colônia do Brasil, e 3 dias depois eles vão descer para o Rio de Janeiro, que era a atual capital do Brasil naquela época, em 1808. Gente, o Rio de Janeiro estava preparado para receber o rei? 15 mil pessoas fugidas de Portugal? Então vai haver um processo de urbanização do Rio de Janeiro. Imagina, do nada aparece 15 mil portugueses cagando, mijando, comendo, querendo casa para morar, querendo casa para se instalar e tal. Imagina que isso vai gerar um problema para o Rio de Janeiro, né? Vai haver um processo rápido ali de urbanização. Portugal, pô, Europa. Pior que Portugal estivesse naquele momento, Portugal era um país rico e Portugal era um país europeu. Lisboa, né? Então, os caras vão fazer teatro, vão fazer museu, vão fazer fórum, vão fazer um monte de coisa que tem que ter numa grande cidade, sobretudo numa capital. O Rio de Janeiro virou a capital, virou a sede do Império Português. Dom João, obviamente, vai começar a fazer uma série de mudanças urbanas. Tanto que o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que queimou em 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi criado para ser a casa de Dom Pedro. E foi criado para ser um jardim botânico. Depois virou museu. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me peçam, por favor, para parar, para explicar de novo, tá? Bom, abertura dos portos. O que é isso? Pessoal, até 1810, só Portugal tinha acesso ao comércio com o Brasil. Então, o único país que tinha direito de parar um navio no Brasil e de carregar para o Brasil cana-de-açúcar, ouro, algodão, drogas do sertão, seja lá o que for, era Portugal. Era um exclusivo econômico de Portugal. Portugal tinha monopólio sobre o Brasil. Só que Portugal estava devendo tanto para a Inglaterra que Portugal teve que começar a fazer uma série de concessões para tentar aliviar sua dívida com a Inglaterra. Quem mais ganhou com a independência do Brasil não foi nem o Brasil e, óbvio, nem Portugal. Foi a Inglaterra. Porque a Inglaterra vai conseguir vender muito mais produto para o Brasil, vai emprestar dinheiro para o Brasil, vai simplesmente nos colonizar do ponto de vista econômico. Nós vamos ficar basicamente dependentes da Inglaterra para tudo. Então a gente se livra de Portugal, mas cai nas garras dos ingleses. Parabéns pelo país que vocês nasceram, hein? Enfim, essa parte foi meio racista, mas tudo bem. Bom, os portugueses vão abrir os portos do Brasil para a Inglaterra.
Isso vai ajudar muito o comércio inglês. Cabe lembrar que a Inglaterra era, naquela época, o que a China é hoje. Então, tudo que vocês compram vem da China, não vem? Naquela época, tudo que alguém podia comprar vinha da Inglaterra. Tudo bem? Daminha? Xadrezinho? Então, Portugal rodou aqui, rapaziada. Fim do exclusivo colonial de Portugal. Portugal na merda, Portugal quebrado, Portugal em ruínas. Banco do Brasil. Esse que dá roubar nosso ouro. Dom João, que tal fundarmos um banco no Brasil? Isso. Banco de Brasil, Portugal e Algarves. Banco Dom João. Não. Banco do Brasil. Vai ficar aquele monte de puxa-saco batendo pau pro Dom João e ele funda o quarto banco do mundo. Quarto banco emissor de moedas do mundo chama-se Banco do Brasil. Não é esse banco feito para você. O banco feito para você é uma reedição. Esse banco já faliu umas 4 vezes, tá? E no século XIX ele deu muito errado, mas... Banco do Haddad. Agora é o Banco do Taxade, né? Cadê o pessoal que gosta de fazer meme com Taxade, né? Bom, galera, o Banco do Brasil representa uma segurança financeira para o rei. Ele precisa de dinheiro para pagar a Inglaterra, ele precisa de dinheiro para comprar slime, né? Para tomar cachaça e tal. Então, para comprar novos jogos do Xbox, né? Do PlayStation 5. E aí ele vai, óbvio, criando um banco, vai criar mais impostos. Os portugueses estão na merda. Você acha que taxade é só 2024? Já tinha taxade aqui, certo? Tudo bem? Os tratados comerciais com a Inglaterra, meu Deus, né? A gente deu a alma para os ingleses. Os ingleses só pagavam 14% de impostos sobre os produtos deles que entravam no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, os portugueses são tão animais que os portugueses pagavam 1% a mais de imposto do que a Inglaterra, sendo donos do Brasil. Português é tudo igual, né? E todos os demais países que não fossem Inglaterra ou Portugal pagariam 23% de taxa de importação. Sabe quando você compra alguma coisa da AliExpress, da Shopee, e aí vem uma taxa lá? Então essa taxa seria essa aqui que eu estou falando para vocês. Taxa alfandegária. Taxa de importação. Por que os portugueses fizeram isso com eles mesmos? Porque eles estavam tão na merda com a Inglaterra, eles viam tanto que tudo que a Inglaterra batia na mesa, a Inglaterra ludibriava os portugueses. Falava assim, se vocês não fizerem isso, a gente não vai poder cooperar, Napoleão vai tomar o território de vocês. Tipo assim, a Inglaterra ficava manipulando o governo de Portugal, que não era muito competente, era um governo meio... Muito burro, né? Deixar até um imposto melhor para eles, que isso. Eu vou dar um exemplo no século XXI, que vai deixar muita gente aqui com vontade de me agredir. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. E cana-de-açúcar vira etanol. Etanol é combustível para veículos. O Bolsonaro conseguiu importar etanol dos Estados Unidos, sendo o maior produtor de etanol do mundo. É uma herança portuguesa. Lula, se você for procurar, deve ter feito já um monte de cagada parecida nos dias de hoje. Eu não lembro de cabeça, mas eu tenho certeza que deve ter feito, porque... Ele desviou 3 milhões de coisas lá para escolas. E de um projeto também que estava funcionando. Na escola, de um projeto. Depois, lembra aí o assunto direito e conta esse assunto, por favor, que a gente precisa saber. Os tratados comerciais com a Inglaterra ferraram o Brasil. Ferraram o Brasil não, né? O Brasil foi bom, porque imagina, se você é brasileiro, para você fazer comércio direto com a Inglaterra não é melhor? A Inglaterra tem um monte de coisa que você quer comprar. Imagina que não tivesse imposto nenhum da China para cá. Seria lindo, seria? Poder comprar Shein, comprar Shopee, não sei o quê. Seria ótimo. Então, para os brasileiros, em geral, é muito bom isso. Só que, peraí, o Brasil não tinha nenhum projeto de industrialização. Se o Brasil tivesse um projeto de industrialização, seria ruim, porque seria impossível competir com a indústria inglesa. Tudo bem? Então, esse taxade, esses caras que ficam colocando mais impostos, se eles tivessem feito isso e com esse dinheiro lá atrás, o Brasil tivesse se industrializado no mesmo nível da China, no mesmo nível dos Estados Unidos, no mesmo nível da Europa, seria bom ter imposto. Porque o imposto ia fazer com que a gente parasse de comprar dos outros e comprasse da nossa própria indústria. Nosso país seria mais desenvolvido, mais rico. Só
O Brasil não é industrializado e esse dinheiro acaba virando corrupção. Se os impostos fossem bem utilizados, seria lindo pagar imposto, mas os impostos viram corrupção. Eu amo pagar imposto. Eu odeio pagar Não faz imposto. nada, não, é só muito barulho. Eu sei. 1814, visando agradar a elite brasileira, o Dom João VI, príncipe regente de Portugal, eleva o Brasil. O Brasil foi promovido, hein? Agora o Brasil não é mais colônia do Brasil, agora o Brasil é Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. O Brasil deixou a condição de colônia, foi promovido a condição de reino. Cara, peraí, isso explica tudo. Em 1814 o Brasil não era mais colônia, virou basicamente um território independente? Sim, pelo menos no papel. Pelo menos no papel, 1814 para frente, o Brasil ganha um status quo de reino. Não é mais colônia. Opa, isso muda muito. Fala. O que é Algarves? Algarves é uma região do norte de Portugal, que tinha sido colonizada pelos muçulmanos, por isso tem esse nome. Portugal. Um território de Portugal. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Vindo para cá, 1815, a mãe do Dom João, a avó do Dom Pedro I, Maria I, a louca, o marido morreu, o filho morreu, ela ficou louca, começou a lavar o pé dos mendigos, começou a gastar todo o dinheiro do reino com igreja, chapada, muito louca, de crack, ela foi internada, o Dom João virou o príncipe regente porque ela não tinha condições de governar, e aí em 1815 ela morre. Com a morte dela, o príncipe regente Dom João VI, pai de Dom Pedro I, pai do nosso primeiro imperador, ele vira o rei de Portugal. Ele não foi criado para ser rei, ele era o segundo filho, o irmão mais velho morreu e ele virou rei porque não tinha outro. Então ele não era um cara tão habilidoso assim, tá? E nem deu sorte no casamento, porque a esposa dele teve 16 amantes e dos 6 filhos dele, só 2 eram dele. O restante era o restante era da torcida do Corinthians que comparecia no palácio de vez em quando. Entendeu? Esse é o Ronaldo. Ele era. E eu dou muita risada disso, porque mulher era submissa nessa época. E a mulher dele não era submissa, ela que mandava. Esse é o tom do corno. Então é muito legal pra mim ver quando uma mulher humilha um homem, ainda mais um rei. 1817 foi a vez de Pernambuco de novo tentar se separar de Portugal, tentar se separar do Brasil. Essa é uma revolta separatista, de independência de Pernambuco. Só que ela foi muito mais radical do que a Inconfidência Mineira e ela foi muito mais radical do que a Conjuração Baiana, porque ela ficou 10 meses no poder. Ex-escravos, alfaiates, pobres, comerciantes, gente que estava insatisfeita com o excesso de impostos criados pelo Dom João. O açúcar já não era mais um produto valioso na economia brasileira, porque tinha açúcar melhor e mais barato sendo vendido na América Central, nas Antilhas. Então o Brasil já estava na merda com relação ao açúcar. E o Pernambuco é um estado que a principal atividade econômica sempre foi a cana-de-açúcar. Então eles estavam numa crise tão grande que eles falaram, cara, das duas uma, ou a gente se separa ou a gente morre, porque não dá mais para pagar imposto para Portugal com o preço do açúcar na situação que está. Resumindo, eles tentaram se separar, ficaram 10 vezes com armas no poder, porém Dom João mandou uma tropa para lá e reprimiu violentamente todos os líderes da revolta. Tudo bem? Para terminar essa parte da aula, a ideia dos pernambucanos era proclamar uma república, se separar do Brasil e de Portugal, abolir a escravidão, entre aspas, porque imagina que você fosse branco e tivesse 1000 escravos na sua fazenda. Você ia abrir mão dos seus 1000 escravos que você comprou na Shopee? Não. Então, cuidado com a ideia de abolição, porque é a ideia de abolição que vai fazer com que o Brasil vá pra merda. Porque a maioria dos fazendeiros não queriam entregar os seus escravos sem receber uma indenização. Isso vai fazer com que o Brasil seja o último país do mundo a acabar com a escravidão. Só 13 de maio de 1888. Toda a América Espanhola aboliu a escravidão, Pro? Sim. Toda a América Espanhola aboliu a escravidão. Só o Brasil que não. Isso mostra por que nosso país tem tanto problema até hoje. E sufrágio universal, ou seja, já se acreditava que todos os homens maiores de idade deveriam votar. Mulher não se falava nisso ainda, tá? E escravo não é considerado ser humano, então também tira da lista. Sufrágio para os homens que
tivessem algum tipo de dinheiro, algum tipo de terra, algum tipo de ocupação comercial. Mas já se discutia isso, que é bastante inovador, porque o Brasil não sabia nem o que era política, quem dirá, o que era votar, direito de votar, etc. Tudo bem? Bom, só faltou aquela parte lá, depois eu termino.